papo mesmo, né? Conversando aí um pouco sobre a nossa caminhada. Pensando hoje aí no dia, né, do Sagrado Coração de Jesus, a gente podia começar a nossa oração com, se alguém tiver o texto bíblico aí, mas se não tiver, eu coloquei aqui na tela, não tem problema não. Deixa eu só compartilhar aqui. Vocês já conseguem ver? Sim. Tá tranquilo? Então, o nosso tema Bom hoje, dia. né? Bom, tudo bem? Para todos. Meu nome é Leomar. Bem-vinda. Então, nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre os lugares e a organização da catequese, que é o capítulo 8 aí do Diretório Nacional de Catequese. Então, nessa sexta-feira desse mês de junho, que já vai esfriando aí, mas o nosso coração aquecido por esses encontros de toda sexta-feira, esses encontros de catequese, onde a gente vai partilhando, vamos fazendo memória e vamos trocando experiências desta caminhada da gente. Então, a gente inicia o nosso encontro com muita alegria, já amistosamente conversávamos aí, né? Então vamos continuar e estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É um fragmento, né, do Evangelho proposto para hoje, Evangelho de São João, capítulo 19, versículo de 33 a 35. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Palavra da salvação. Ó Senhor. Essa música, a gente vai ler só a letra dela, pensando aí nesse dia de hoje e essa nossa caminhada. Alguém poderia ler para a gente, por favor? Se você está cansado, sem lugar para repousar, venha ao coração sagrado de Jesus, que aberto está. Pode então entrar até descansar. Seu Deus ali espera e quer amar, curar suas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão e dar muito carinho. Alegre-se, irmão. Felicidade não é ilusão. Linda, hein? Não é? Pensando aí nesse tempo que a gente está vivendo, com esses desafios, mas também com alegrias que a gente vai recolhendo, mas o que que vai muito ao nosso coração são as pessoas que vão nos pedindo orações, nos pedindo uma palavra, uma escuta. A gente podia trazer aqui agora ou situações ou pessoas que a gente lembra e a gente coloca não só no nosso coração, mas nesse coração misericordioso, que é o coração de Jesus, que nos acolhe e nos fortalece. E nos revigora, nos relembra a sua imensa bondade e que nele nós nos fortalecemos, que ele não quer a morte, ele quer a vida e que conosco ele sofre e também se alegra. Então, se vocês quiserem colocar aí na partilha nossa, a gente coloca no nosso coração como grupo, mas no coração de Jesus também,
alguma situação, alguma pessoa que veio à nossa memória aí enquanto falava, rezamos o Evangelho e lemos essa música. Bom, eu quero colocar meu filho. Eu coloco a família do mundo inteiro. Eu quero colocar uma grande amiga chamada Anete Canuto, que hoje está num leito de UTI, né, lutando contra a Covid. Eu quero colocar o meu sobrinho Guilherme, que está fazendo aniversário hoje, que é uma pessoa maravilhosa que eu amo muito. Eu quero colocar meu netinho, que nasceu agora, dia 24 de maio, de Nossa Senhora Auxiliadora, e que o Davi foi um presente de Deus para a nossa família. Agradecer a Deus por isso. Ana, eu quero colocar também a minha sobrinha Lavínia, que nasceu dia 13 de maio, mora lá em Betim. Que coisa boa. Eu quero colocar minha mãe, que faz aniversário amanhã, 82 anos, e todas as catequistas da paróquia de Nossa Senhora do Pilar. Quero colocar também o seminarista Francisco, conforme eu falei, ele é lá do Ceará, e sábado ele vai despedir da gente, e está indo embora para cumprir uma missão lá na cidade dele. Eu quero colocar meu cunhado que está internado, Luiz, que vai precisar no dia 18. Então, nesse clima de descansar no coração de Jesus, a gente coloca tanto as alegrias quanto os nossos desafios. Então, que todas essas pessoas que a gente se alegra, mas que também está do lado delas nesse tempo de sofrimento, que chegue até a elas o nosso abraço, o nosso carinho e o aconchego do nosso coração, e mais do que isso, esse aconchego e essa força do coração de Jesus. Senhor, derrama sobre cada um de nós essa água viva que brota do teu sagrado coração. Que o teu sangue derramado, fonte de infinita misericórdia, nos fortaleça no caminho do discipulado. Sabemos que o coração é a sede dos sentimentos e das decisões fundamentais, e queremos aprender, com o teu sagrado coração, a decidir sempre pelo amor e pelo serviço ao próximo, numa doação plena de vida pelo anúncio do Evangelho. Então, a gente continua reunidos aí em nome do nosso Deus e nessa alegria, nessa confiança desse nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos conversar hoje um pouquinho, né, sobre os lugares aí da catequese. Então, para quem for possível, veja se vocês conseguem acessar esse link que está aí no chat e responder com 3 palavras qual é o lugar da catequese. O nosso tema hoje é esse, né? Os lugares da catequese. Então, a gente vai conversar hoje sobre os lugares e, na próxima semana, a organização da catequese. Então, para vocês, quais seriam 3 lugares que para vocês é esse lugar essencial? Se vocês clicarem aí nesse link, vocês vão conseguir responder essas 3 perguntinhas aí. É possível ou não?
Quem está no celular consegue? Consegue. Ele vai, na hora que você clicar nele, ele vai só abaixar a tela, mas aí depois você consegue voltar na tela, não tem problema não. Tem como mandá-lo de novo? Tem sim. Deixa eu colocar aqui de novo. Prontinho. Esse aí foi o meu, só vi o meu. Tá vendo? Então já está aparecendo. Família e igreja doméstica. Isso. Vamos ver quem bom mais que dá vai. densidade, né? Quando você tem muita palavra, ela cresce, né? Isso. Vamos ver aí. É a nuvem. Tá calor aí? Ok. Então, já apareceu aqui algumas palavras. Vocês conseguem ler aí o que está aparecendo? Sim. Então, vamos lá. O que vocês estão lendo aí? Quais são os lugares da catequese? Na igreja, na família, na casa, agora ficou tudo embaçado. No coração do catequista, na comunidade, na família, na comunidade, na escola. Bacana. Isso. Que coisa chique isso, Ana Gênesis. Não é? Não, fantástico. Eu falei, gente, onde é que ela vai ver isso? Gente, tecnologia tá demais, tá? Não, pelo amor de Deus. A gente vai aproveitando isso aí, ó. Que maravilha. Amei isso. Fantástico. Coisa boa. Agora deu para ler melhor no trabalho. Isso. Na família, comunidade, igreja, na escola, no mundo, comunidade paroquial, nos lares, escola, sociedade. Fantástico. Ótimo, pessoal. Muito bacana. Teve uma palavra que apareceu mais aqui. Vocês conseguem perceber qual foi? Na igreja, né? Que está maior. Na igreja. Como... Igreja e família. Isso. Família. Isso. Então, as maiores, só pelo tamanho. Isso, exato. E aí, como colocou então um acentozinho ele não reconhece, né? Mas aí aqui ela está um pouquinho maior, então mais pessoas colocaram, aqui também, né? Então, além de ter mais pessoas aqui, então aqui veio 1, 2, 3, 4... e 5, né? Então, é muito bacana. Então, a nossa conversa, ela vai girar hoje sobre esses lugares, porque geralmente não é todo mundo que compreende o lugar da catequese como todos esses lugares, e tem gente que colocou até para lei, né? No mundo aí, que aparece aqui para a gente. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, a importância de se ter essa consciência desses lugares da catequese, né? Então, quando a gente pensa aí em lugar da catequese, é aonde a palavra de Deus precisa ressoar, aonde a catequese está presente e quais são os agentes aí responsáveis por ela. Então, no capítulo 8,
ele vai apresentar para a gente, né, essas dimensões. Ela, no novo diretório, que futuramente, né, no próximo momento, vocês vão estudar, se já não tiveram algum contato ainda, ele coloca isso de uma forma diferente e ele dá uma organização diferente no novo diretório, mas é um grande destaque no novo diretório da catequese esse tema que nós vamos trabalhar hoje. Então, ele coloca, né, começa aí no capítulo 8, conversando a catequese e aproveita das conquistas tecnológicas, pedagógicas, científicas para anunciar. Esse evangelho precisa chegar, né, em todos os espaços e se constituírem como lugares de catequese, como espaço, como onde vai se tornar, onde vai ser realizada, onde vai ser vivenciada a mensagem de fé. Então, quando a gente lê lá no Atos dos Apóstolos, se alguém tiver aí, pode acompanhar com a gente também, capítulo 17, de 16 até 34, então, nele fala o seguinte, fala aí da comunidade, né, dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos, das primeiras comunidades, e como essa mensagem ia chegando, e como eles iam identificando. Então, é algo que nós fazemos também. Nós precisamos conhecer a realidade onde nós estamos, conhecer o modo de pensar dessa comunidade, o ambiente como ele se dá. A partir disso, o catequista vai realizar a sua mensagem. Então, nós, catequistas, a gente segue um dos caminhos, né, que é esse que apresenta para a gente o Ato dos Apóstolos, mas o próprio caminho onde Jesus ia anunciando. Então, isso para a gente é muito precioso, né? Conhecer a realidade, o modo de pensar, o ambiente, e com esses dados eu consigo fazer chegar o anúncio do Evangelho. Quando o novo diretório foi escrito, ele também não tinha essa ideia da pandemia. Quando ele foi lançado, que foi o ano passado, isso o Diretório para a Catequese, né, a gente falando do novo, ele aponta ali algumas coisas, mas não tinha nem essa ideia, muito menos o Diretório Nacional de Catequese. E ele já aponta aqui essa questão de como a gente tem que aproveitar o que nós temos no meio para fazer chegar o Evangelho. Nós como catequistas, a gente tem pensado muito nisso, né? Ai de nós, hoje, se não fosse a tecnologia, se não fosse esses ambientes que nós hoje podemos estar presentes para poder tanto se formar, que é o que nós estamos fazendo aqui, como chegar até outras pessoas. Eu não sei se alguém aqui do nosso grupo já tinha tido experiência com videoconferência, com live. Eu não tinha, né? Então, a gente pensa como hoje a gente consegue, e alguns catequistas já relataram que fazem hoje muito mais formações do que faziam antes, né? Por causa desse ambiente. Então, pensando nisso aí, é importante. Então, de acordo com cada lugar, a gente vai adequar o ambiente. Porém, isso tem uma fonte, né? É o que para nós catequistas também é muito claro, é muito presente, que o primeiro lugar, o lugar primordial, o berço, né? A gente usa muito essa expressão, o berço da fé, o berço da educação da fé. A igreja doméstica, a gente usou muito essa expressão, ela voltou muito agora no tempo da pandemia. Por quê? A família é esse lugar de formação onde os fundamentos da formação da pessoa humana, ele é
feito, ele é realizado. E a família, sendo cristã, ela vai fazer essa educação, aprimorar isso, enriquecido pelos valores do Evangelho, né? Então, é importante a gente estar ao lado da família, ir ao encontro, valorizar o que é importante e ajudar. Aí vocês podem perguntar, Ana, mas isso é algumas famílias? Mas nós temos famílias que não fazem isso. Aí a catequese entra como ajuda. Tanto o Diretório Nacional como o novo Diretório para a Catequese falam muito disso. Temos as famílias que, com todas as dificuldades, com todos os desafios, realizam essa educação ética, essa educação com os valores cristãos, pautados no respeito, no diálogo, com todas as dificuldades. Não existe família perfeita, né? Mas nós temos ambientes também que não são. E aí a nossa postura como catequistas de ajudar, de caminhar, de estar do lado, né? Então aí é o que a gente chama de catequese acolhedora, criativa, encarnada, que alimente a esperança, que alimente a vivência do amor nas condições que tem. Então, às vezes, a gente vivencia, a família não vem, esse grupo aqui não participa, mas e nós? O que nós fazemos para que esta família consiga perceber que cada detalhe, cada jeito dela acolher, dela ouvir, dela propiciar ali essa educação, ela está também mostrando o jeito de ser de Deus ou negando, né, esse jeito. E quando a gente se aproxima e auxilia a comunidade a fazer isso, a gente está realizando a nossa missão como catequistas, como cristãos, como educadores aí da fé. Então, é importante a gente valorizar e ajudar as famílias a perceberem que esse papel essencial é delas. Então, o jeito como a família conduz a sua vivência, os filhos vão percebendo. Eu lembro muito, eu trabalho com os adolescentes, e uma das meninas, achei muito interessante uma vez, a gente conversando na porta, não estava no encontro de catequese ainda, e sempre a mãe ou o pai que vinha buscar. E aí eu falei, mas hoje você veio sozinha? Eu falei, eu vinha, a minha mãe me deixou ali embaixo porque o meu pai, sabe, Ana, ele é um homem muito bom, e o chefe dele gosta muito dele. Mas eu achei tão interessante assim, a forma como ela falou, orgulhosa, que o pai estava trabalhando como porteiro na empresa, e que o patrão pediu que ele fosse ficar como caseiro no final de semana, e aí ela toda orgulhosa, porque o pai era um homem muito bom, e um homem muito honesto, e por isso o chefe tinha entregado a chave da casa dele, para ele poder olhar, porque ele teve que fazer uma viagem, não tinha ninguém para poder ficar. Então, naquele dia, a mãe deixou ela próximo, ficou olhando, e ela chegou até lá. E eu achei lindo. Então, essa menina, esse jeitinho, o pai sempre muito simples, a mãe também, mas sempre levando, né? Sempre com esse cuidado, sentavam juntos lá na comunidade. Então, ele nem comentava, nem participava dos nossos encontros, né? Por causa do trabalho, de outras atividades que tinha, mas foi um dos, claro que tem outros exemplos, acredito que vocês tenham também, mas desse jeito de Deus se fazer presente na vida de cada um. Então, as famílias precisam perceber isso. No Diretório para a Catequese no Novo, ele apresenta de uma forma diferente, ele reúne, no capítulo 8, a educação da fé na vida das pessoas, e aí ele vai separando, e aí ele coloca a família como primeiro, claro, como até na nossa nuvem de palavras aí apareceu, vocês identificaram também, né? Então isso para nós é muito conhecido, isso é fato para cada um de nós, e aí ele vai falando a catequese na família, a catequese com a família e a catequese da família, né? Então isso, o novo diretório já aponta esse aprofundamento maior. Então isso aí, isso não é novidade para a gente, o documento Catequese Renovada já fala isso, né? Os primeiros
mestres da fé. Então, os primeiros e principais responsáveis pela vida e pela educação dos filhos são sempre os pais. E eles são os educadores da fé, sim. E isso se dá de uma forma informal, não é algo que vai sentar ali agora é a hora de dar a catequese. Não, é pelo jeito que vai se dando na relação do dia a dia da família. A igreja realiza essa ação pastoral apoiando, motivando e favorecendo esse crescimento da fé, do amor, da solidariedade, de forma que esse ambiente seja um ambiente onde o grupo perceba isso, né? Então, tem aqui, onde não se possa contar com a família, catequistas precisam ter sensibilidade e serem preparados para ouvir crianças, jovens e adultos e os ajudem a ter estímulos para serem melhores e crescer na fé em quaisquer condições do ambiente doméstico. Então, muitos catequistas às vezes relatam, já aconteceu de aparecer criança, ou jovem, ou adulto, ou o próprio adolescente na catequese, que ele vai, né, às vezes um coleguinha leva, ou alguém começa a participar, porque ele teve o desejo. Na família não tem esse ambiente. Então, aí o catequista precisa de ter todo esse cuidado, todo esse olhar atencioso, e às vezes o catequista se torna até uma referência para essa vida, né, como aonde ela busca esse apoio, esse desejo, né, para poder crescer aí na fé. E aí o catequista também vai ficar atento que também influencia a questão das dificuldades econômicas. A gente viu isso muito agora na pandemia, como que muitos de nós precisou sair e ir até essas famílias e auxiliar nesse cuidado, né, porque isso faz parte. Então, a catequese, ela vem como parceira, e aí ela precisa de atuar junto com as outras pastorais, pastoral da criança, pastoral familiar, pastoral da juventude, e que aí a gente vai trabalhando junto. Então, de que forma a nossa igreja pode auxiliar a família, ou pode fazer com que a família perceba que ela é um espaço de educação da fé? Organizando uma formação bacana com os pais, uma formação que anime, que seja criativa, prazerosa. A gente brincava aí com o Gerson, né, do pão de queijo. A gente tem sentido muito falta disso, né, desses encontros onde a gente partilhava, onde a gente sentava, conversava, porque quando você tem ali um chazinho, eu brinco muito com o pessoal, que é o chazinho do panha, né? Você panha aquele tudo que está ali no quintal, que não é venenoso, não é planta tóxica, e faz um chazinho ali com biscoitinho de polvilho, você já abre o coração. Você já abre ali uma conversa, e aí a gente vai auxiliando nesse cuidado, e na participação da vida da comunidade, né? Acompanhar as ações dos jovens cristãos para que se preparem para o matrimônio. Olha a importância daí desse caminho junto com a pastoral familiar, né? Onde alguns lugares ainda usam o nome de curso. Não é curso, é uma catequese é uma preparação, é todo um acompanhamento que se faz ali com os jovens para perceberem a beleza do amor e do compromisso que vão assumindo. Não dá para poder agir de uma forma isolada, cada vez mais a gente precisa dessas parcerias com as pastorais e movimentos que atuam junto com as famílias que possuem os filhos na catequese. Então, tem muitos catequistas que fazem um trabalho muito bacana, tanto com a catequese com jovens, quanto com adolescentes, quanto com crianças. Alguns já têm as celebrações que vão acompanhando todo o itinerário, né, da catequese. Às vezes são esses encontros mensais que vão tendo, de bate-papo mesmo, de conversa, de conhecimento ali do que está sendo realizado, e algumas comunidades fazem essa mesclagem, né? Às vezes os pais querem e têm o desejo de
aprimorar um pouco. Muitos falam, puxa vida, eu não tinha catequese direito, então você podia trabalhar um pouco isso com a gente aqui. O menino fez uma pergunta que eu não consegui identificar, não consegui responder. Então, nós, como catequistas, promovemos esse. Não como a gente sabe, o outro grupo não sabe. Não, uma responsabilidade nossa estarmos aí aprofundando e possibilitando esse amadurecimento da fé ao longo da vida. E aí estar junto com a família nesse sentido, né? Outra questão é proporcionar às famílias essa experiência de Deus. Então, nesse tempo, a forania aqui de vocês proporcionou, né, os roteiros de oração, de leitura, como é que fala? Da vivência da palavra, né, nas famílias. Alguns fizeram encontros pelo Meet mesmo, com o grupo, fazendo leitura orante, fazendo círculos bíblicos, fazendo momentos de oração com a família, e isso frutifica, porque isso ajuda a família a celebrar a palavra em casa também, né? Então, não se trata só desse roteiro, mas é ajudar a proporcionar. E quantas experiências bacanas, quantos relatos a gente tem de como isso foi bom, né? De ter ouvido, de ter conversado, de ter percebido o que fulano pensava sobre determinado assunto. Outra questão é criar essas comunidades, e nessas comunidades ter essa presença da partilha, da amizade, da festa, da alegria, vivenciando. Hoje, a gente está com essa dificuldade do ambiente digital, mas isso não significa que a gente não tenha ido ao encontro do outro para poder assistir, para poder ver o que estava precisando, ou mesmo para poder, quantos aí a gente viu, né, como o pessoal é criativo para poder celebrar o aniversário de alguém, para poder ajudar alguém que está com necessidade, ou até mesmo para poder conseguir, de alguma forma, ser solidário no momento aí da dor, da perda de um ente querido que a gente vivenciou. Estimular os pais a seguirem Jesus com convicção, coerência e perseverança. Então, dizer da importância da fé, da vivência dessa fé, tanto na comunidade e quanto na família, e que ele como essa sustentação, e como isso é importante para que a gente supere os momentos difíceis e consiga perceber a presença dele aí no caminho da gente o tempo todo. Mano, Sim? só uma coisa, você parou de apresentar o PowerPoint? Acabei. Ah, tá. Não, acabei não. Ele tá apresentando. Não, é porque ele não tá aparecendo, é por isso. Ah, não, então peraí. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, por isso, a gente só tá vendo você falar. Não, então peraí. Não, desculpa, gente, eu devia ter perguntado também, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Agora eu vejo. Deu, né? Uhum. Desculpa, gente. Então, a gente está conversando aqui um pouco sobre isso, né? Esses aspectos aqui que a gente vai desenvolvendo com a família. Outra questão que a gente já deu uma caminhada, né? Mas ainda é um desafio, é o acolhimento aí das famílias de segunda união, que buscam um sentido cristão para a vida, que buscam um lugar para vivenciar, para poder participar junto. Então, a gente tem um trabalho bacana da pastoral familiar, a própria catequese que o grupo faz com essas famílias, ou mesmo inserindo esse grupo no trabalho da comunidade, né? Então, como a gente precisa ficar atento a isso aí, para que a gente seja cada vez mais acolhedor e ir ao encontro desse grupo que pede isso tanto, né? Aqui na comunidade foi bem interessante que essa pastoral surgiu a partir da solicitação de uma vivência muito bonita de um dos paroquianos aqui, que na época ele não estava em segunda união, mas tinha separado, né? E ele com uma vontade, um desejo enorme de estar participando, porque
antes ele participava e depois não pôde continuar essa caminhada. Aí, a partir disso, foi feito todo um trabalho, infelizmente, depois ele veio a ex-esposa acabou falecendo, ele acabou tendo um outro relacionamento, e como deram um testemunho bonito, né? E como que hoje a comunidade tem esse caminhar, esse trabalho, fruto aí de alguém que correu atrás desse grupo que foi sensível e criou esse caminho, né? Esse grupo para poder vivenciar ali essa experiência que não é a família tradicional, que a gente precisa ter muito cuidado, que isso não é uma vivência comum nas nossas comunidades, né? E os encontros de catequese nas casas, eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência, né? Quando a gente vai aí passando desse segundo momento, né, onde vamos ao encontro das famílias, vamos sendo parceiros aí, algumas comunidades, ou porque não tem lugar, ou porque o próprio jeito da catequese vivenciar é de fazer o encontro ou semanalmente ou ocasionalmente na casa de alguém. E aí é bem frutuoso e é bem interessante essa experiência. Aqui na Furania, teve uma paróquia que foi uns 2 anos ou 3 anos atrás, precisou de fazer uma reforma na igreja, e aí não teve, a igreja muito pequenininha, e aí foi preciso migrar. E a catequista e a coordenação relata para a gente que isso há pouco tempo, né? Como, há pouco tempo, assim, antes de 2020, como foi interessante, como se estreitaram os laços da comunidade, e como vários começaram a participar, porque estavam ali juntos, foram participando. Eu não sei se aqui tem alguém que está fazendo a experiência da catequese online, alguma coisa assim. Tem pais que estão participando juntos. Então, eles ficam ali do lado, né, do encontro, e estão vivenciando. Alguém aqui já participou? Já teve alguma experiência assim, de ir à casa, ou de ter esse trabalho? Como é que foi, Matilde? Ana, foi maravilhoso. A nossa igreja estava em reforma, e a gente não tinha local para ir da catequese. Aí, cada semana, a gente ia na casa de uma criança. Nossa, era bacana demais, todo mundo participava, e foi os encontros muito ricos, sabe? Foi uma experiência muito boa. E agora também, a gente, nas lives que a gente participa, os pais participam, ajudam as crianças. Não, está sendo muito bom. Eu acho que está sendo melhor agora do que lá mesmo no centro catequético. Muito bom mesmo. Matilde, é engraçado isso. Muitos catequistas têm dito um pouco isso, como que aproximou esse tempo agora, né, do grupo, porque os pais acabaram se envolvendo também. Então, a gente está resgatando algo que já aconteceu anteriormente, né? Então, isso é muito bom. Que bacana essa experiência sua. Antes, os pais só iam lá levar e buscar. Agora, eles estão ali junto, participando, ensinando. Se o filho tem alguma dúvida, ajuda, sabe? Sai cada coisa maravilhosa. Muito bom mesmo. Que coisa boa. Estou tendo essa experiência também de fazer os encontros online também. Está sendo maravilhoso a participação dos pais. É, assim, contagiante. É uma experiência muito boa. É uma troca muito boa. Janete, e é muito bom ter esse relato, porque é uma forma da gente chegar. A gente está entrando nas casas, né? Então, querendo ou não, eles ficam ali sabendo. E como que, ao invés de ficar doido para terminar o encontro e ficar livre, eles estão chegando, né? Sim. Então, é esse jeito também da gente estar anunciando e estar aproximando. Então, essa semana, uma catequista estava me falando, no encontro de catequese, ela sugeriu que a turma perguntasse em casa um fato, algo que eles vivenciaram e que foi muito bom. Ela ficou encantada, que na hora do encontro foi isso que você falou, Janete. Os pais entraram no encontro e eles quiseram relatar. Não, peraí que o menino está contando direito. Deixa eu contar como é que foi esse negócio, que foi dessa forma. Então, primeiro,
essa narrativa é muito bacana, a partilha é muito interessante, e olha, confia, e está todo mundo querendo falar, né? Todo mundo querendo partilhar. Então, isso que você traz é muito bacana, né? Foi uma forma da gente se aproximar e de estar valorizando aí esse grupo, e creio que os laços estão se estreitando e o objetivo está sendo alcançado, né? De agregar esse grupo. Mais alguém? Ana, o meu não foi com relação à pandemia, não. O meu foi na novena de Natal, antes da pandemia. Então, nós fizemos um rodízio pelas casas, sabe? E as crianças participavam. E teve momentos até de uma espécie de terapia. As crianças falando, assim, a necessidade que uma estava sofrendo bullying, sabe? Então, assim, se abrindo um pouco mais, se sentiram tão bem acolhidas, né? E assim, naquele envolvimento da partilha e da convivência, né? 9 dias, né? De convivência. Então, foi muito bom, uma experiência muito boa, engrandecedora, viu? Valeu a pena. E essa, Ângela, eu penso que marca para a vida inteira, porque é a turma caminhando, né? Vão à casa do outro, o outro recebe. A gente, como catequista, guarda isso no coração. Imagina os meninos, né? Igual você falou, foi uma forma ali de. Estava tão aconchegante que partilha, né? Então, eu já tive essa experiência também da novena de Natal e marca, gente. E eles lembram disso quando encontram, né? Quando fala, porque é isso, é a proximidade, é estar ali junto, né? E em volta ali da palavra. Que coisa boa. Mais alguém? Você quer comentar alguma coisa, Gustavo, da proposta que vocês fizeram? Que você teve alguns retornos, né? Sobre a partilha da palavra, celebração da palavra com as famílias que vocês encaminharam. Foi bem bacana, né? Então, acho que isso que você trouxe hoje, acho que é os frutos que a gente é convidado a colher nesse tempo de pandemia. Acho que a primeira coisa que ambas foranias puderam colher, né, foi exatamente isso, essa proximidade com as famílias pelos roteiros. Né? No primeiro momento, no ano passado, né, aquilo que eu falava até numa reunião numa paróquia semana passada, a gente foi pego de surpresa, tivemos que dar uma resposta aqui imediata, sem muito fazer acordos com os pais. Mas mesmo assim, entre acertos e erros, a gente colheu muitos frutos no sentido exatamente disso, de pais que, ao ajudar os filhos, perceberam que precisava aprofundar ainda mais. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Isso ficou muito forte. E esse ano, né, as duas foranias começaram também esse processo dos encontros online / presencial, vamos dizer assim, né? Porque algumas estão se encontrando uma vez por mês presencial, outras estão fazendo encontro online semanalmente, outra a cada 15 dias ou uma vez por mês online. Então, e aí nesses encontros a gente vê exatamente essa participação, essa devolutiva das famílias, porque, por exemplo, na Bom Sucesso, como a proposta do encontro online / presencial, ele vem como para fechar o eixo, os temas que foi trabalhado durante aquele mês, então as famílias se veem mesmo, né, interpeladas a viver aquela experiência e estão se descobrindo. E uma outra experiência muito forte, e isso marcou muito, foi o ano passado, para aquelas turmas que ia fazer a primeira Eucaristia, né, para aquelas grupos paróquias, como a gente ficou muito tempo parado, então nasceu a proposta de fazer um encontro antes com os pais. E aí tá aí a Elmira, da Nossa Senhora da Assunção, tem aí a Matildes aí da São Francisco, a Lu chegou também, né? Bom Sucesso também. Algumas paróquias viveram esses encontros, foram 3 encontros, paróquias foram 4, outras foram 3, e foi uma catequese com os pais. E uma fala que me marcou muito. A primeira fala foi do próprio Padre Heloísio, que é o nosso vigário forâneo, aí da Nossa Senhora da Assunção, partilhando comigo e falou: Gustavo, teve pais que participou que eu nunca vi na igreja, que nunca foi numa missa, né, Elmira? E isso foi bonito, esse relato dele, perceber, então, que esse encontro catequético é a oportunidade, então, desse primeiro contato, né, da igreja com essas famílias. E depois foi na própria Nossa Senhora da Assunção, no dia que eu fui fazer esse momento com os pais, e vários, não foi 1 ou 2, né? Eu estou falando de um grupo de quase 20 pais, se eu não me engano, aí eu me mas acho que era uma média disso mesmo.
viraram e falaram assim, por que não tem outros, por que não acontece esses encontros? Por que não acontecia antes? E aí a gente ficou provocado a isso ser agora uma rotina, assim, né? Não no sentido negativo da palavra, mas ser um hábito da forania. E aí é interessante que na paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui no, né, do Bom Destino, eu estive lá semana passada, e nasceu essa proposta. Antes a gente retomar os encontros catequéticos com as crianças, com as famílias, fazer o momento catequético com os pais. Então vão ter 4 encontros, né? Então, perceber como que esse tempo de pandemia está abrindo, está despertando algo que ficou adormecido por muito tempo, né? E essa catequese mesmo com os adultos, né? E é tão necessário, e aí está aí o Jesus e outras pessoas aí do batismo, e aí acho que lembra da Neuza na formação do batismo que estamos tendo com ela, que ela falando isso, gente, a igreja, né, pede essa catequese com adultos, e ela falou, por exemplo, o batismo, em vez de ser aquele encontro só para passar informes, porque as nossas catequeses de batismo é para passar informes, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, como vai ser o risco, e a gente perde muitas vezes a oportunidade de fazer uma catequese ali com os pais, com os padrinhos, né? Então, é só um pouco da experiência da Bom Sucesso, mas que eu também posso, é a Janete que está representando a Pilar e a Ângela, acho que vai complementar, mas também foi um pouco da experiência da forania do Pilar. E isso é fantástico, porque esse é o nosso desejo, fazer algo gostoso, algo que encante, que chegue ao coração e que provoque essa sede, né? Nós estamos aqui por essa sede. Então, não é dizer, nós somos catequistas, nós vamos ensinar. Não é isso, né? É propiciar essa vivência e dar essa abertura para o amadurecimento na fé, né? E aí auxiliando. Todos nós não fazemos isso, né? Não começa lá no ventre materno e não vai até ao final da nossa vida. Então, o Dom Mauro, ele falou isso uma vez e me marcou muito, porque eu passei por essa experiência, que o catequista, até morto, ele evangeliza. Eu não morri ainda não, mas eu estava num velório, onde ele era uma catequista muito amada nossa, e aí ele muito presente, né, muito querida nossa, e com uma proximidade muito grande dele, que era a Ida, e ele, no momento da partida da palavra, ele falou com a gente, vocês perceberam como um catequista bom, ele evangeliza até aqui, todos nós estamos aqui conversando e fazendo memória da alegria e do testemunho de fé dela. Eu andei, ele falando, né, que passou pelos grupos assim, conversando, e a gente falava da Ida. Então, olha que bonito, então isso perpassa o tempo todo. Então, fazendo. E quando a gente promove isso com os pais, é isso, promover algo muito bom, que nós também gostamos de participar, e a gente promove essa sede, né? Tem até o livro do Tolentino, né? E é interessante isso que você coloca, Ana. A Lu tá aí, se ela não conseguir abrir o áudio, mas aí eu vou relatando que foi a experiência na paróquia dela, porque o primeiro encontro a gente pediu que o pároco que fizesse, né? Para ser sentido assim, era quando estava abrindo, voltando as atividades, era uma forma da igreja, enquanto na pessoa do padre, acolher novamente. E aí o padre Lucas, na reunião conosco, ele mesmo participou, gente, eu gastei dias preparando aquele encontro, né, pensando que eu, né, como dizer, ele mesmo falou, eu queria, né, não vou dizer aparecer, mas sim, ele queria fazer o encontro. E chegou na hora, aula de teologia, né, Gustavo? E chegou na hora, ele viu que tudo aquilo que ele construiu, ele teve que desconstruir, porque o povo queria, era a coisa simples, né? E é engraçado que o padre me contando isso e rindo, pô, gente, eu lavaram a minha cara, porque, né, eu tive todo aquele trabalho de fazer uma aula de teologia, vamos dizer assim, que era, né, o tema era rever Jesus Cristo, então meio que ele tinha desenhado toda, a partir dos evangelhos, apresentar como cada evangelho apresentava Jesus Cristo, mas ele viu que na hora ali os pais queriam algo muito mais simples, e ele falou, gente, e aí depois se tornou um bate-papo. Então é isso, os pais não querem, eles querem aquilo que fala com a vida, né, aquilo que fala, que toca a eles no cotidiano, né, e eu trago muito essa experiência, né, onde eu tive, que foi no Bom Sucesso, na Nossa Senhora da Assunção, que foi um bate-papo.
ali, a gente conversando com os pais, enfim, né? E é isso. Foi uma experiência válida, muito válida, e que fica mesmo como um ensinamento, né, no caso aqui da Bom Sucesso. E aí a gente vai entrar agora no próximo tema, que é essa questão que você que vocês já colocaram aí, que é esse salto esse é um papel da igreja. Nós não somos só nós catequistas que somos os responsáveis pela catequese, é toda a comunidade, é toda a igreja que é responsável pela catequese. E nós, como catequistas, temos esse compromisso de ajudar a comunidade, dar esse salto e se perceber como catequista, né? Então, o Gustavo já lembrou aí do batismo. Então, imagina como é importante a gente não perder de vista a necessidade dessa integração, desse trabalho em parceria, desse trabalho em conjunto, onde, imagina, a gente conseguindo fazer esse processo como um todo, desde o ventre materno, não, então vamos começar nos noivos, né? Então, começa lá, não, vamos começar. Então, o que acontece? Vira um processo único ali do trabalho. Ana, eu falo que nós também perdemos a oportunidade. Eu vou falar a partir da experiência quando eu estava na paróquia Nossa Senhora Aparecida. E aí, no dia de catequese, principalmente na própria comunidade Nossa Senhora Aparecida, que era maior, aquele tanto de pai que levava os meninos para catequese, e como lá é uma realidade que muitos não tinham carro, ficava ali no pátio falando da novela, da vida dos outros, e assim por diante. Falava, gente, isso me incomodava. Eu falava, gente, nós estamos perdendo a oportunidade de reunir esses pais que estão aqui, esperando a catequese dos filhos terminarem, de fazer um processo de bate-papo de catequese com eles, né? Eu saí de lá sem conseguir implementar isso. É a minha culpa. Eu tentei, mas a gente não conseguiu tirar isso do papel. Mas acho que isso acontece em várias paróquias, né? Pegar esses pais que estão ali esperando os filhos saírem da catequese e ter esse momento de bate-papo. E aí, eu até brincava, a gente não vamos pôr o nome de catequese, não, porque o povo, infelizmente, associa catequese com criança para Eucaristia e ponto. É um bate-papo com os pais, uma roda de conversa, enfim, inventa um outro nome, mas que a gente sabe que, na verdade, aí é a catequese com os adultos. E é isso, não é o nome, né? Então, a gente vai precisar de quebrar isso um pouco, ou retomar, não sei se quebrar, mas retomar a catequese aí como esse processo, né? Então, é grupo de espiritualidade partilha, encontro com pais, grupo de pais, o que for. O importante é agregar esse grupo e fazer realmente da comunidade esse lugar de encontro, esse lugar de partilha. Por isso, o diretório já traz para a gente o Diretório para a Catequese Retoma, comunidade cristã, lugar por excelência da catequese. A comunidade, ela é catequizadora, né? Então, toda a comunidade é responsável por ser testemunha desse anúncio e da vivência disso. Então, quando a gente oferece leitura orante, círculo bíblico, ofício divino, onde aí, ao redor da palavra ali a gente vai se reunindo, a comunidade vai crescendo, vai se fortalecendo e nós vamos nos tornando melhores, né? Melhores cristãos e cada vez mais testemunhas. Então, o documento, o diretório fala, né? Comunidades eclesiais de base, as pequenas comunidades nascem da necessidade, da sede, do desejo de viver a vida da igreja, né? O desejo da busca dessa dimensão humana dentro de uma comunidade. Como é bom a gente fazer parte de um grupo, como é bom, acho que cada um de vocês aí já deve ter participado por isso, na liturgia você está lá, e aí você pede para alguém, isso agora já está mais, foi modificando um pouco, mas há um tempo atrás, a pessoa chegava antes na celebração, ia convidando alguém, você pode fazer uma leitura, você pode fazer isso, como as pessoas ficavam alegres, né, com esse convite. A partir desse convite, começam a participar da comunidade, né? Então, esse jeito de acolher, esse jeito de fazer chegar também vai ajudando a comunidade aí. Então, às vezes, eu achei muito interessante. Domingo passado, gente, eu estou participando aqui na comunidade, e quando eu cheguei, tinha um grupo não, um rapaz tocando um instrumento diferente, que eu não vou saber o nome do instrumento. Aí eu olhei e falei, que interessante e tal. E eu ajudo lá no PowerPoint, no computador, e fico do lado do coral. E quando acabou,
Eu falei, olha que bacana, gente nova aqui e tal, só que eu estava confundindo, eu achei que era uma outra pessoa, né? Graças a Deus eu não dei essa má nota. Aí a esposa do rapaz chegou, não, mas que coisa boa, a gente pode voltar? Eu olhei e falei, não estou entendendo nada, né? Aí falou, não, que bacana, ficou legal isso aqui. Quando eles foram embora, a responsável, que é a coordenadora daqui da paróquia, falou, não, Ana, que quando terminou a missa semana passada, ele perguntou, ele se apresentou e disse que tocava, e se ele poderia contribuir de alguma forma. Eu falei, chega um pouco mais cedo, vamos tocar aqui, você ensaia junto com a gente. Eu falei, menina, eu confundi, eu achei que era outra pessoa. Eu falei, não, ele parece mesmo. Eu falei, ainda bem que eu não falei nada, que eu ia falar, você é esposo fulano de tal, a esposa ia perguntar, como assim? Ele é meu esposo. Mas olha que bonito, eu falei, que coisa boa, que essa pessoa chegou, se apresentou e já foi inserida ali. Eles chegaram no bairro há pouco tempo. Então, quantos de nós não fazemos isso na comunidade, né? Às vezes com uma leitura, às vezes podendo pedir para poder ajudar a entrar em alguma pastoral, né? Eu queria muito ajudar aqui a pastoral da saúde, eu queria ajudar em algum lugar. E você vai agregando. Então, é isso. A nossa comunidade fazer essa parte e incluir, né, e fazer chegar pertinho. Gente, se vocês quiserem interromper, falar, pode falar, viu? Que às vezes, para não ficar cansativo aí. Então, pensando nessa conversa, quando a gente pensa aí dos lugares, a gente precisa pensar nessas palavras que são importantes e muito caras para cada um de nós, né? Vivência, engajamento, acolhida, interação fé e vida, a palavra de Deus como centro, ela transforma, ela é lugar de perceber a importância da justiça, identificar as injustiças que estão fazendo, ter um clima fraterno e perceber a catequese aí como um itinerário. Ela não parou aqui, pronto, o Gustavo lembrou bem aí, né? Às vezes a gente entende a catequese com crianças, para a preparação para a iniciação eucarística e para o sacramento da crisma, como o ponto final, acabou, né? E não como esse caminho e essa vivência nesse encontro. Então, é importante a gente ter essas palavras como presente aí quando a gente está falando da comunidade. Então, para que a comunidade cristã seja um ambiente propício à catequese, é necessário que a gente seja. Vocês já colocaram aí, né? E eu comentei aqui também, é importante a gente não perder isso. Espaço acolhedor, espaço de alegria, de amizade, de troca de experiência, de vivência fraterna. Nossa, Ana, como fazer isso no ambiente de pandemia? O grupo acabou de falar aí, né? Então, pelo Meet que o pessoal tem feito, às vezes o telefonema que a gente faz para a pessoa e as várias possibilidades que a gente vai criando na comunidade que esse grupo vem para poder participar. Quantas ações aí o grupo não foi fazendo para a Rede de Solidariedade? Esse projeto aí da Arquidiocese, que é o Tempo de Cuidar. Gente, que bacana, como que muitas pessoas se inseriram. Eu não posso ajudar aqui tal coisa, não, mas eu posso levar na comunidade. Se precisar, eu posso levar até a casa da pessoa. Aí eu posso fazer vir cá e separar, eu posso montar as cestas aqui. Então, assim, teve trabalho para todo mundo, né? Quantas pessoas foram inseridas nesse grupo aí? Então, o importante é isso, é a gente perceber que, como o Gustavo comentou, vai levar alguma coisa. Esse é o momento da catequese, esse é o momento da gente ali estar partilhando a vida e a fé, né? Percebendo aí essa importância. Outra questão que fala é esse espaço onde a gente aprende a ser solidário e a integrar cada vez mais a fé com a vida. Não é algo estanque, né? Não, isso aqui não é assunto da igreja. É assunto sim. Falou de vida, falou de pessoa, falou
de algo que tem relacionado. Então, isso tem preocupação e tem a ver com a gente. Então, é ficar atento à exclusão, às pessoas hoje que estão sendo cada vez mais descartadas, a qualquer vida pode ser colocada como para fora, isso não me diz respeito sim, né? Então, aí que diz, né? Os excluídos, pessoas em situação de rua, não só crianças, como adultos, idosos, enfermos, desempregados, marginalizados. Tem várias iniciativas na nossa igreja que nos ajudam a pensar isso, né? Tem a campanha da fraternidade, tem esses vários projetos agora que a nossa igreja está vivenciando, né? Pensando aí na solidariedade, nesse tempo tão difícil da pandemia que a gente está vivendo, e como que a gente precisa ficar atento a esses problemas da comunidade, né? E não ficar de olhos fechados para isso e estar inserindo, né? E estar indo ao encontro. Fazendo isso, a gente também não deixa de ser, ou seja, é prioritariamente esse espaço de vida da igreja, de vida eclesial, onde a gente não só celebra, mas vive o sacramento da Eucaristia e os outros sacramentos, né? Não só da Eucaristia, mas a gente percebendo que nos alimentamos da palavra, nos alimentamos da Eucaristia, mas também somos alimento um para o outro, né? E essa vivência, como o Gustavo comentou aí, às vezes no encontro ali com o batismo, que é um momento de agregar, de conversar com a família, de fazer uma boa acolhida ali com o grupo, a gente acaba afastando. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, se eu não me engano, foi ontem mesmo que foi comentado na live da Aline, essa experiência, né, que às vezes a pessoa chega a poder fazer parte do batismo, tem que fazer o curso, tal dia, tal horário, pode isso, não pode aquilo. E aí, como que fica essa questão da acolhida desse grupo? Um momento ali de não perceber que este momento é um momento de, talvez, a pessoa perceber ali o anúncio, né? Alguém vai vai ser batizado, e essa pessoa vai ali naquele momento ter a oportunidade de aprofundar a responsabilidade dela junto à vida daquela família e não só da criança. E às vezes a gente faz um curso, como o Gustavo falou, tem até nome, né? É curso que começa tal hora, termina tal horário. Se você não vier, você não recebe o certificado ali para você poder batizar. Ah, meu Deus do céu, como assim? Né? Aí vira uma regra, vira uma aula que não é isso que nós entendemos como catequese, né? Então, os sacramentos precisam ser essa expressão da presença viva de Jesus na comunidade, com liturgias vivas, dinâmicas, integradas na vida e nos acontecimentos. Eu não sei se vocês vivenciaram aí na comunidade de vocês, mas como foi bonito nessa celebração de Corpus Christi, várias comunidades que fizeram os enfeites, fizeram o ofertório com alimentos, né? Alimentos que a comunidade levou para poder levar para a comunidade. Olha que bonito, né? Então, não é que as outras manifestações artísticas estejam erradas de forma nenhuma, mas foi essa integração. Então a gente vai partilhar esse alimento, vamos colocar aqui para celebrar o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo somos nós que também precisamos ter alimento para quem está precisando, né? E aí, junto com o outro, não só no trabalho assistencialista, mas nesse trabalho onde a gente tem feito muitas lutas, né, para que as políticas públicas, para que as pessoas sejam respeitadas e que a gente lute para essa vida, né? Então, hoje eu achei interessante, né? Quando eu abri o telefone hoje, 1000 manifestações. Use máscara porque a sua vida importa e a do outro também, né? Então, a gente estar atento. Isso esse cuidado com a vida faz parte da nossa identidade, da nossa vivência. E pensando nisso, Ana, foi que o Giovanni colocou aqui, né? Ser serviço, né? Então, Oi? Ser serviço, pensar que a catequese tem que ser serviço à igreja, né?
enfim, todos nós somos convidados, então, também a ter esse serviço, né? Isso. De encontro ao outro, às necessidades, aos mais pobres, e assim por diante. Que é essa interação, Gustavo, né? Fé e vida. eu achei bacana essa semana, porque aqui, como você já conhece, né? Você sabe que o bairro é pequeno, né? Aí a gente encontra muitas pessoas no supermercado. Aí eu encontrei com um catequizando meu, né? Que agora ele é pai. Aí ele falou assim, eu queria saber como é que eu faço para poder batizar minha filha. Aí ficou conversando comigo, eu falei, nossa, é muito bacana essa relação, sabe? E assim, parece que a gente continua sendo catequista, aquela pessoa que eles confia, que eles acham para conversar, é muito legal. É bom. E é bom ter essa referência, né? Quando a Matildes comentou ali da catequese, né, que foi nas casas, eu tive essa experiência também uma vez, dessa ida, a gente é recebido, claro, não acontece isso sempre, mas assim, na maioria das vezes a gente é recebido como se a gente fosse uma pessoa super especial. Algumas pessoas ainda falam assim que a gente está mais perto de Deus. É muito interessante isso, né? Então, é essa referência, é esse cuidado, é esse alguém que eu posso chegar e é bom a gente se deixar, né? Alcançar, né? Por isso. É verdade. Outra questão, como comunidade, ser esse espaço de engajamento. A comunidade, ela torna-se catequizadora por meio da partilha, da unidade, dos serviços que são realizados com as famílias, com as pastorais, os movimentos, os grupos atuantes. Então, o reino de Deus é a meta, a gente vai construir esse reino a partir dessas pequenas experiências. Então, quando alguém é incluído na comunidade, é o reino de Deus acontecendo. Quando a gente consegue que alguém vá com encontro ao outro, né, que perdoe, que olhe o outro com um olhar mais acolhedor, isso é o reino de Deus acontecendo. E quando esta comunidade acolhe e vai interagindo, às vezes a gente fica até com vergonha de falar, né, pessoal, mas às vezes, assim, lá na China já aconteceu, eu não sei se foi na China ou foi na Patagônia, grupos eclesiais brigando entre si, né, porque é um desentendimento que às vezes não procede, como assim? Né? Que retrato de comunidade é esse que a gente é? Então, é muito interessante quando vocês também já devem ter passado por isso. A pessoa quer se tornar catequista ou quer fazer parte de um grupo por causa da alegria que aquele grupo vivencia. Às vezes a pessoa chega perto, não é por causa, mas é porque ela vê aquele testemunho e ela quer fazer parte do grupo. Aí a gente lembra dos apóstolos, das primeiras comunidades. Olha como eles se amam, né? Então, é um grupo que está tão junto e que brinca tanto e que está ali junto, aquele grupo quer partilhar daquela experiência, né? Então, quantas mães se tornam catequistas porque veem ali o trabalho, se encantam com aquele trabalho e que querem fazer a formação inicial, né? Eu creio que vocês devem ter experiência nesse sentido. Então, esta comunidade sendo, né, catequizadora, essa comunidade sendo esse retrato desse reino que é serviço, que é ação, que é partilha e que é experiência de fé, né? Quantas vezes a gente encontra nesse grupo a força, olha agora nesse momento de pandemia, né? Quantas pessoas, a gente fica até sem saber como que fala, né? Nossa, foi a mãe, foi o pai, foi o irmão que faleceu, e aí? Né? Como que a gente se fortalece? É na comunidade. Né? É na comunidade que a gente consegue ser fortalecido na fé e ter aí essa força e esse engajamento para transformar essas relações que nós temos aí, que não são relações que mostram o rosto de Cristo. Né? Outra coisa é ser espaço de especialíssimo, né? Nós estamos aí agora essa semana a gente vivenciou estamos celebrando esse ano 50 anos, né? Do mês da Bíblia e a animação bíblica da pastoral, a gente vivenciou essa semana uma reflexão muito muito importante. Então, a gente tornar
a nossa igreja esses espaços, né, da leitura orante, do círculo bíblico, onde a gente aprofunde essa palavra. Igual o Gustavo falou, que às vezes o padre falou, poxa vida, era só um bate-papo, era só coisas elementares que o grupo queria, partilhar a vida, olha que bonito, e ele foi sensível para ouvir essa partilha e conversar. Então, como o Gustavo comentou, às vezes não precisa de grandes projetos. Chama o grupo ali, olha, tem esse texto do domingo aqui, é com os pais, são com os adultos, é possível a gente fazer uma partilha, conversar, o que a gente pensa sobre isso? Isso vai agregando, a gente vai partilhando a vida, vai partilhando a palavra, vai transformando a nossa vida e vai iluminando. Então, isso e vai formando ali também cada um de nós como evangelizador e vai aprimorando, né, o nosso caminho. E aí, não pode deixar de ser, a gente tem aí, então, a paróquia como esse ambiente da catequese. A paróquia como essa rede de comunidades, né? A gente fala comunidades, né? Onde acolhe, educa, anima a vida dos cristãos. Precisa ser, né? Casa fraterna, acolhedora, onde a gente viva realmente como os filhos de Deus, com uma responsabilidade na formação de cada um. Então, nós precisamos fomentar isso nos nossos grupos. Nós, como agentes pastorais, estarmos em formação o tempo todo, estarmos aprimorando e amadurecendo a nossa fé o tempo todo, né? E a catequese tem esse lugar privilegiado, que é o lugar da celebração dos sacramentos, da caridade e celebração da vida, né? E ajudando aí as outras pastorais nesse caminho bonito que precisamos fazer. Só que não é só nesse meio, né? Existem outros locais que também a catequese pode ser realizada, precisa ser realizada e valorizada, né? Então, tem os movimentos e associações onde vive uma espiritualidade, além de ser só alguma coisa assistencialista, caritativa, de solidariedade, mas atende a outras realidades. Olha quantas experiências bonitas que a gente tem de espaços onde favorecem a aprendizagem da música, a aprendizagem do artesanato, e ali vai se dando a vida. Então, são espaços também onde a vida é partilhada e também espaços de catequese, né, onde a vida é partilhada mesmo, né, no grupo. Então, esse grupo precisa estar integrado na comunidade, dentro do projeto ali da catequese, para que a gente não tenha essas vivências tão distantes e as linhas que não tenham a ver com o que está sendo realizado na comunidade. Então, existem vários movimentos que ajudam nesse processo e que a gente precisa estar agregando na nossa equipe, no nosso grupo, como igreja, né, como pastorais e movimentos dentro do projeto que a comunidade, que a paróquia, que a arquidiocese sugere. Movimento e associações, a catequese pode ser assumida como dimensão fundamental da igreja, e que é a vocação de todos os batizados, né? A catequese é o primeiro lugar que é comum a todos os membros da igreja e depois se deter no que é peculiar ou diversificante. Ou seja, a gente tem, né, nos determinados grupos e associações também esse ambiente dentro da grande comunidade, onde a catequese também vai acontecendo com o grupo, mas que precisa de estar integrada com o projeto da igreja. Movimentos e associações, primar, cuidar para que os seus membros cresçam numa fé coerente, comprometida e que tenha essa visão cristã, né? Essa visão do que a igreja propõe, do que a igreja orienta, do que é a proposta de Jesus para nós, né? Assumindo aí essa formação permanente dentro do projeto catequético da paróquia e da diocese. E aí fala da catequese. Em outros ambientes, a catequese precisa descobrir maneiras novas de se apresentar às pessoas, as propostas do evangelho, incentivando a descoberta dos apelos de Deus no mundo. E aí é interessante a gente perceber como que nesse tempo de pandemia nós conseguimos
colocar um pouco isso em prática. Vocês acabaram de falar aí, né? Pelo ambiente digital, como que a gente conseguiu chegar? Ana, que não foi pelo ambiente digital, não. A gente teve que pegar a perna, botar o pé para poder caminhar e ir até a casa, levar uma melhoração, levar uma palavra, tivemos que ligar, não tem problema. Cada um descobriu a forma de manter esse elo, de manter esse vínculo e ajudar a comunidade a não se perder nesse caminho. Então, várias iniciativas foram feitas. Então, nesse tempo, a catequese deu um passo fundamental, um passo importante nesse grupo. E, junto com isso, nesse tempo, não tem jeito da gente fugir desse segundo ponto, que é buscar uma sociedade mais justa, a valorização dos direitos da pessoa humana, da solidariedade entre as pessoas, o clamor, né, essa denúncia do que não está correto, das injustiças que estão acontecendo, e a gente não achar que é normal o assassinato de pessoas, a exclusão de pessoas, esse pode morrer, esse aqui não merece ser tratado com dignidade. Então, isso, nós estamos num momento importantíssimo da gente, não só defender, não só ficar atento para não ser conivente com essas formas de exclusão, com essas formas de morte mesmo, né, das pessoas, sensibilidade diante das situações de fome, de miséria, despertar para o cuidado com a ecologia, como caminho de fé, né? Então, hoje, quando a gente fala aí do cuidado com a casa comum, de cuidado com as pessoas, não é um tema que nós vamos trabalhar na catequese, mas é esse jeito de ser da gente. E aí, os meios de comunicação social, a gente também viu como que nós demos um salto aí com esse tempo da pandemia, né? O diretório, na época, falava de meios de comunicação social, agora a gente já fala na catequese, não só na era digital, mas na catequese digital, né? Aqui falava da preparação, do investimento e na formação desses agentes para poder comunicar, e hoje a gente vê aí a importância que tem desse testemunho na rede, dessa capacitação que vários agentes da PASCOM fizeram e como foi importante essa comunicação. E ficar de olho aí nas manifestações culturais da comunidade, que também nos ajudam a perceber essa presença de Deus aí na nossa vida. Quantas músicas, quantos vídeos, quantos filmes que a gente assiste e toca o nosso coração. E, às vezes, utilizando isso ou com as famílias, ou com as crianças, ou com o jovem, ou com os adultos, a gente consegue atingir o objetivo que a gente quer com muito menos esforço, né? Às vezes, uma música, ela fala de muitas coisas, né? Tem um vídeo do Papa Francisco onde ele fala da beleza da arte e ele elogia o artista, né? Que o artista tem esta capacidade de, com a música, com a arte, falar para nós de Deus com uma linguagem que chega diretamente ao coração. Então, isso a gente precisa ficar muito atento, né? Como que a gente consegue transmitir essa mensagem, perceber utilizando aí essas experiências que nós temos aí, que são expressões da arte e que evidenciam essa presença de Deus no cotidiano aí da nossa vida, né? Então, não podemos deixar de perceber que o lugar da catequese aí é nesse processo todo, né? A catequese tem início lá no ventre materno, vai descobrindo as primeiras raízes na família, vai aprimorando na comunidade, ela vai dando mais sentido e ganhando mais forma quando ela vai se engajando na vida comunitária e no processo que vai se dando ao longo da vida, né? Então, a partir do momento de engajamento, o adulto vai aí se aprimorando e amadurecendo a fé. Então, é importante a gente perceber esse projeto da catequese, que nós temos o projeto, nós estamos fazendo aí preparando aí um censo onde nós vamos pensar essa catequese para esse novo momento que nós estamos aí vivenciando, não tão vou precisar, mas nós temos hoje um projeto catequese da nossa arquidiocese que pensa aí a catequese da infância até o fim da vida, né, com a infância, na juventude,
na adolescência, na vida adulta e na velhice, né? Então, a iniciação à vida comunitária, ela precisa ter esse cuidado, né? Esse olhar dentro da ética, da solidariedade, e a celebração ser sempre esse engajamento da fé e da vida aí na comunidade, auxiliando essa maturidade da fé, não fazermos formas estanques, né? Tem a sua gavetinha, cada um busca fazer a sua parte. Não, é a gente buscar essa integração, buscar um caminho conjunto, buscar essa continuidade do nosso processo e realmente fazer aí a catequese a serviço da iniciação à vida cristã. Às vezes nós temos até agentes de pastoral que não foram de forma significativa inseridos aí na vivência dos sacramentos, né, da iniciação à vida cristã. E, às vezes, isso é feito e encerra a vida da comunidade, da comunidade não, da pessoa na comunidade, né? Então, ela precisa ser feita de forma gradativa, de forma crescente, e que ela tenha esse caminho como processo, né? Então, resumindo que a gente bateu um papo hoje, conversamos um pouquinho sobre isso, né? A catequese, ela não é só lá no nosso encontro de catequese preparando para o sacramento. A catequese acontece na família, nas comunidades, na paróquia, nas pastorais e movimentos e em outros ambientes. E cada um desses lugares tem que ser visto com atenção, com cuidado, ser valorizado e com esse espírito de unidade, respeitando a diversidade, respeitando o jeito de ser de cada um, mas que contribua para esse verdadeiro testemunho, para essa caminhada conjunta, né? Então, catequese é um processo permanente que vai desde o ventre materno até o final da vida. E aí a gente precisa de um planejamento, a gente precisa de perceber o que é feito em cada fase e situação. Então, para essa caminhada ser melhor, a gente precisa de perceber a importância da coordenação e a importância da organização. E é isso que nós vamos bater um papinho no próximo encontro, que é a gente conversando aí sobre organização e o planejamento da catequese, tá bom? Então, seria um pouco isso da nossa proposta. Hoje nós falamos demais, semana que vem nós vamos falar de menos. Tranquilo. Giovanni quer fazer uma contribuição? Ótimo. Tá, desligado. Liga o microfone para a gente, Giovanni. Pronto, agora eu liguei. Estão ouvindo? Não. Enquanto você falava, eu peguei aqui o novo diretório, aquele que saiu ano passado, foi esse ano, nem mais, misturei tudo. E aqui no número 29, junho, né? No número 29, ele fala o seguinte, que faz uma síntese do que se falou. Evangelizar não significa prioritariamente levar uma doutrina. Significa, sim, fazer presente e anunciar Jesus Cristo. A missão de evangelização da Igreja expressa a economia da revelação. Com efeito, o Filho de Deus se encarna, entra na história e se torna homem entre os homens. A evangelização torna concreta essa presença perene de Cristo, de modo que aqueles que se aproximam da Igreja possam encontrar em sua pessoa o caminho para salvar sua vida e se abrir para um novo horizonte. Então, na nossa catequese, lá na paróquia, a gente começa com um referencial antropológico. E é da própria pessoa. Quem é você? O que você pensa da vida? Deixa muito solto, parece confuso isso no começo, mas a gente vai trazendo desse eu, colocando na dimensão antropológica, depois trazendo o encontro pessoal com Jesus Cristo, mas na lembrança dessa fé encarnada, que ele tornou-se humano como nós para viver a nossa experiência. E que essa é a maneira da gente aproximar dele. E aí junta tudo isso, porque depois a gente começa a ampliar isso para a igreja e, finalmente, mais ali no final, para o serviço. A gente promove estágios de serviço em vários locais dos grupos que a gente tem necessidade e dali as pessoas, às vezes, dão continuidade também a servir naquelas ações com idosos, com crianças, todos os outros que a gente tem lá disponível. E isso é muito interessante, porque mostra
que a vida acontece e que a gente tem que estar ligado à vida, não apenas ensinando a doutrina. A doutrina entra como um escopo que nos orienta, mas que as pessoas aprendam a ser cristãs. Isso é essencial, né, Giovanni? Porque a gente não pode perder isso. É a ação, né? É a gente testemunhar aquilo que é falado. Então, se é algo que está dentro de mim e me move, eu não consigo ficar aquém disso, né? Eu preciso colocar isso em prática. Então, como eu me percebo, começando por essa raiz antropológica, é fundamental, né? Quando eu me percebo como pessoa e consigo perceber o outro também como pessoa e semelhante e criatura, tanto quanto eu, somos juntos, né? Então, ambos temos direito a essa vida e a melhor vida possível. E aí somos semelhantes a Jesus Cristo, né? E precisamos assumir essa proposta dele, que é de vida e vida para todos. Então, isso é fundamental. E essa vivência que vocês possibilitam aí, tem algumas comunidades que já fazem, e como dá fruto, né? Porque a pessoa vai vivenciando ali. Quando as comunidades... Por isso que é bacana essa pastoral de conjunto, porque aí esse trabalho vai sendo muito bem aceito, e como que o grupo vai se engajando, né? Não sei se ele passa só por um ou se ele vai escolhendo, mas aí quando ele passa por todos, eu creio que deve ser bem frutuoso. Isso é muito bacana e continuem, né? Porque dá frutos muito, muito sólidos, né? Para a comunidade. E aí sim, aí a catequese permanente, né? Muito bacana, muito legal. Bom, que bom a partilha, o encontro. Antes da gente terminar, eu quero só dar alguns recadinhos, né? Primeiro, quem não assinou a lista de presença, por favor, assine, tá? O link, tá? Tem esse cuidado que facilita para nós aqui na organização, tá bom? E aí, relembrar amanhã os coordenadores, né? Batismo, Crisma e Eucaristia, da nossa, né? Coordenadores paroquiais. Temos reunião amanhã na Bom Sucesso, tá bom? Então, batismo às 3 horas, Crisma às 16, Eucaristia às 17. Então, não esqueçam disso. E fazer uma divulgação, por mais que é específico para Crisma, mas acho que é importante a gente partilhar isso, que é uma atividade das duas foranias, e tem um vídeo pequenininho da nossa formação aí, que começa domingo, né? Estamos vivendo um novo jeito de fazer. Estamos vivendo um novo jeito de fazer catequese. A igreja é convidada a uma profunda conexão entre a possibilidade de uma renovada proposta de fé para os jovens e sua disponibilidade de se rejuvenescer. A capacidade dos jovens de renovar, reclamar, exigir coerência e testemunho, voltar a sonhar e reinventar, pode ajudar a comunidade a dar-se conta das transformações culturais do nosso tempo e fazer crescer a confiança e a esperança. Toda a comunidade tem o dever de transmitir a fé e de testemunhar a possibilidade de caminhar na vida com Cristo. A catequese com os jovens precisa ser sempre renovada, fortalecida e realizada no contexto mais amplo. Ela precisa falar com os jovens, ser marcada por uma dinâmica relacionais de escuta, de proximidade, corresponsabilidade e reconhecimento do protagonismo de nossas juventudes. Por isso, catequista para o Crisma, queremos te fazer um convite a participar da formação com os catequistas para a Crisma, que iniciará agora no próximo dia 13 de junho, de forma virtual. Faça sua inscrição até o dia 10 de junho. Procure sua paróquia, o seu coordenador para a Crisma e o seu padre para maiores informações e inscrição. Te esperamos nesse caminho formativo que vamos percorrer. Participe!
Então, né, pedir a todos, né, para serem anunciadores dessa formação. As inscrições foi prorrogada, então vai até amanhã. Então, se você, né, conhece um catequista da Crisma, pergunta se ele está sabendo, se ele já fez a inscrição, tá bom? Que aí no domingo a gente inicia esse caminho aí, né, com a Crisma das duas foranias. Então, esse convite de sermos anunciadores desse processo, tá bom? E aí, a gente se encontra semana que vem. Seu microfone está desligado. Né? Ficou muito lindo o vídeo, muito bom. Parabéns. Vai ser muito frutuoso. Pessoal,